passo a passo sobre a obra de como vencer o caiu, como vencer a queda. A paz do Senhor, Igreja de Deus, sejam todos bem-vindos ao Ministério da Igreja de Casa. Eu sou Paulo e na palavra de Deus de hoje nós falaremos sobre a obra do anjo da Igreja de Éfeso, que é o anjo daqueles que caíram, o anjo do caiu. Como vencer essa obra, meus queridos? O Senhor escreveu ao anjo da Igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, do 4 ao 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Observe que o Senhor Jesus Cristo está se referindo à separação, a deixar deixar o primeiro amor. Então, o anjo da Igreja de Éfeso, meus queridos, com ele há um primeiro amor, meus queridos, que é a união que Deus fez desde o princípio. Que lê e entenda todo o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do 6 ao 12. O Senhor Jesus Cristo disse: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Observe que Deus está falando que desde o princípio Deus formou essa união entre macho e fêmea, esse casamento da fé desde o princípio. Então, para quem deixou o seu primeiro amor e caiu com outra pessoa, né, como é a situação do anjo da Igreja de Éfeso, será a esposa do princípio, a esposa da união que Deus fez, meus queridos. E se for uma mulher, o anjo da Igreja de Éfeso será o esposo, o marido da união que Deus fez desde o princípio. O Senhor fala ao anjo da Igreja de Éfeso, meus queridos. E o anjo da Igreja de Éfeso também, meus queridos, é alguém que não pode. O Senhor disse para ele, não pode sofrer os maus. Então será o filho sem o pai, o que não pode. Então nós podemos com o Pai do céu, nós somos batizados pela fé. O filho sem o pai não pode por si mesmo fazer coisa alguma sem ver o Pai fazer. Pregou o nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 5, 19. O Senhor fala, né, sobre essa situação do filho com o pai. Então, para quem for o menor da Igreja de Éfeso, para quem for um não pode, aí será com o pai. Para isso nós somos filhos de Deus, batizados pela fé. O apóstolo Paulo escreveu toda a carta ao anjo da Igreja de Éfeso em Efésios capítulo 5. Quem lê, entenda, sobre filhos amados, sobre maridos e esposa, cada um ame a sua própria esposa em particular. Então, para vencer na Igreja de Éfeso, se for alguém que caiu, se for mulher, aí será o esposo que Deus uniu desde o princípio. E se for o anjo da igreja, se for o anjo dessas pessoas, será a esposa, a mulher, a fêmea, né, que Deus formou essa união desde o princípio. E assim cada um ame a sua esposa, sua própria esposa em particular, conforme a carta aos Efésios, capítulo 5, 33. E sobre o pecado, meus queridos, situação do pecado, né? Pois por essa queda, por causa dessa transgressão, resultou-se na morte de Jesus Cristo, Cristo nosso Senhor na cruz do Calvário. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós em Isaías 53, 6. Para vencer nessa obra, meus queridos, o Senhor tem contra o anjo da Igreja de Éfeso que deixaste o seu primeiro amor e provavelmente caiu com outra pessoa, né, meus queridos? Então, para quem for o anjo da Igreja de Éfeso, será a esposa do princípio. Se for mulher que caiu, será o primeiro amor, o esposo da união que Deus fez desde o princípio da criação, conforme a palavra do Senhor diz em Marcos 10, do 6 ao 12. Nós agradecemos à Igreja de Deus esse minuto com a palavra de Deus em atenção, né, sobre passo a passo de como vencer esta obra do caiu, como vencer o pecado, né, em Cristo nosso Senhor. Então será a esposa do princípio, né, ao anjo da Igreja de Éfeso, a esposa da união. Falou em caiu com a esposa, meus queridos, é a esposa, para vencer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É a esposa. E se for mulher, é o marido que Deus uniu desde o princípio da criação, a união da fé. O anjo da Igreja de Éfeso é fé, meus queridos. O anjo da Igreja de Éfeso é
Fé, Efésios é fé. Trabalha com fé. Que Deus abençoe a igreja de Deus. Esse minuto com a palavra de Deus, a paz do Senhor.